Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar contra as medidas de isolamento social que o mundo inteiro está cumprindo para conter a disseminação do coronavírus. Logo de manhã, para defender que trabalhadores informais saiam do isolamento e retomem as atividades, o presidente extraiu um trecho do pronunciamento de ontem do diretor da Organização Mundial da Saúde, em que supostamente Tedros Adhanom teria dito que os informais precisam trabalhar. Só que Bolsonaro deixou de fora uma parte fundamental do pronunciamento, dirigida justamente a governantes como ele. A parte do discurso em que Adhanom explica que cabe aos governos garantir assistência aos que ficarem sem renda durante o isolamento recomendado pela OMS. O comentário de Bolsonaro foi logo pela manhã. Vocês viram que o diretor-presidente da OMS falou, não? Alguém viu aí? O que ele disse praticamente? Em especial, os informais têm que trabalhar. Mas Tedros Adhanom não disse isso. O presidente da OMS levantou uma questão. O que os países devem fazer para proteger aqueles que precisam do seu trabalho diário para sobreviver? Eu sou da África e sei que muita gente precisa trabalhar cada dia para ganhar o seu pão. E governos devem levar essa população em conta. Se nós estamos limitando os movimentos, o que é que vai acontecer com essas pessoas que precisam trabalhar diariamente? Cada país deve responder a essa questão. Nós também precisamos ver o que é que isso significa para o indivíduo na rua. Eu venho de uma família pobre e sei o que significa se preocupar sempre com o pão de cada dia. E isso precisa ser levado em conta, porque cada indivíduo importa e nós temos que levar em conta como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações. É isso que estamos dizendo. Mas o presidente Bolsonaro omitiu o trecho anterior do pronunciamento, em que fica claro que a intenção do diretor da OMS era cobrar a responsabilidade dos governos em garantir assistência a quem precisa ficar em casa durante a pandemia. O trecho é este. Nós entendemos que muitos países estão implementando medidas que restringem a movimentação das pessoas. Ao implementar essas medidas, é vital respeitar a dignidade e o bem-estar de todos. É também importante que os governos mantenham a população informada sobre a duração prevista dessas medidas e que deem suporte aos mais velhos, aos refugiados e a outros grupos vulneráveis. Os governos precisam garantir o bem-estar das pessoas que perderam a fonte de renda e que estão necessitando desesperadamente de alimentos, de saneamento, de outros serviços essenciais. Os países devem trabalhar de mãos dadas com as comunidades para construir confiança e apoiar a resistência e a saúde mental. Para saber se o presidente Bolsonaro foi correto na afirmação que fez sobre o diretor Tedros Adhanom, a Globo fez a seguinte pergunta à Organização Mundial da Saúde. No caso dos trabalhadores informais, o diretor da OMS é contra as medidas de isolamento? A OMS respondeu que o diretor-geral não disse ser contra as medidas de isolamento, que ele afirmou que as pessoas que perderam renda por causa da Covid-19 precisam receber apoio. Pouco depois do meio-dia, no horário de Brasília, o próprio diretor da OMS postou uma mensagem nas redes sociais em que declara que defendeu apenas que governos adotem políticas sociais em benefício dos que ficaram sem renda para que possam cumprir as medidas de isolamento. Ele escreveu: Pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS. Eu cresci pobre e entendo essa realidade. Convoco os países a desenvolverem políticas que forneçam proteção econômica às pessoas que não possam receber ou trabalhar devido à pandemia da Covid-19. Solidariedade. O Congresso Nacional Brasileiro já aprovou uma proposta do governo que garante até R$ 1.200 por família para os trabalhadores informais que ficarem sem renda. Falta apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro para que a medida seja regulamentada.
Agora há pouco, o presidente agiu de uma maneira diferente daquela que fez de manhã. Em pronunciamento em rede nacional, Jair Bolsonaro não usou a interpretação equivocada da fala do diretor da OMS para criticar o isolamento social. Nesse pronunciamento, o presidente se disse preocupado com a vida e também com a manutenção dos empregos. E disse que o remédio contra a pandemia não pode ser pior do que os efeitos que ele provocará. Bolsonaro elencou as medidas que o governo já tomou e que foram divulgadas aqui nos últimos dias e destacou o congelamento dos preços dos remédios por 60 dias. No fim da tarde, numa entrevista no Palácio do Planalto, os ministros da Casa Civil, Braga Neto, da Economia, Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foram questionados sobre a posição da Organização Mundial da Saúde em relação ao trabalho dos informais. O ministro Mandetta reforçou a importância do isolamento social para enfrentar a pandemia e disse que o Brasil vai garantir uma renda mínima para os mais vulneráveis. Vocês viram os números aqui do ministro Guedes. Falamos de quantos bilhões de reforço para as pessoas aqui hoje, ministro Guedes, que é uma das maiores alocações proporcionais do mundo. Se vocês olharem, ministro Roberto Campos, isso precisa chegar nas pessoas, para as pessoas saberem assim, olha, eu não preciso me desesperar, eu posso. Agora, nós temos problemas de moradia, nós temos fragilidades, nosso transporte público é muito precário, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de mobilidade urbana. Eu não vejo o mundo dividido nesta maneira. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele. E vamos enfrentar com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, não será sem consultar as academias, e no momento nós vamos fazer sim o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados e entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia. Se acharmos que a atividade está muito alta, vai lá e diminui um pouco. Se acharmos que está tranquilo, deixa andar. Vai ser um trabalho de muita precisão para a gente poder movimentar. Logo depois, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, respondeu por ele e pelos outros dois ministros presentes, Guedes e Moro, sobre as medidas de isolamento social. Os ministros concordam plenamente com a posição do ministro Mandetta. Na mesma entrevista, o ministro Braga Neto anunciou que o governo suspendeu por 60 dias o aumento no preço dos remédios que estava previsto para este mês, medida que o próprio presidente Bolsonaro anunciou ainda há pouco. O número de mortes da Covid-19 ultrapassou a marca de 200 pessoas no Brasil. Os doentes em todo o país são 5.717, mas até às 8 da noite, as secretarias estaduais confirmaram outros 69 casos. O Ministério da Saúde vai começar a partir de hoje uma estratégia nova para identificar os casos suspeitos e mapear a velocidade de propagação do novo coronavírus. Uma central robótica vai disparar ligações para 120 milhões de brasileiros para tentar antecipar as áreas de maior risco. Não se espantem se vocês receberem a ligação, é uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali a acompanhar, ela começa a dizer, posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas, é um sistema com inteligência artificial e a gente podemos ter algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar. O governo encomendou mais 200 milhões de equipamentos de proteção individual, os EPIs.
Com isso, o país poderá contar com 300 milhões desses equipamentos, o que, segundo o ministro Mandetta, assegura a proteção dos profissionais de saúde por 6 meses e, assim, garante também a capacidade de atendimento à população. Ao falar do aumento dos casos no país, o ministro lembrou que, em São Paulo, o número de doentes e de mortes subiu rápido também porque muitos pacientes idosos estavam internados em um mesmo hospital de um plano de saúde. São Paulo, com uma letalidade de 136 casos de óbito, sendo 79 no mesmo hospital, no Santa Maggiore. Ali é um fenômeno, porque um determinado empresário, ele entendeu que ele deveria fazer um plano de saúde só para pessoas idosas. E o hospital dele inteirinho são de idosos convalescentes. E eles não fizeram, provavelmente, enfim, entrou o coronavírus dentro de um hospital só de idosos e você tem hoje ali dentro um ponto que a gente chama um ponto fora da curva. A gente tem um ponto fora da curva, é um local concentrado com centenas de pacientes idosos em diferentes graus de imunossupressão, num ambiente que a enfermagem, enfim, o meio do hospital não conseguiu segurar a transmissão ali dentro, e eles têm ali dentro hoje um ponto extremamente grave naquele hospital. Mandetta reforçou que as medidas de proteção à saúde têm que vir associadas a medidas de cuidados sociais, especialmente para os brasileiros mais vulneráveis. A gente ter o plano de mínimo de como chegar com algum material de higiene, de algum material de condições para que eles possam enfrentar, mesmo dentro dessa situação de exclusão social, mas que o que a gente puder tirar de idosos, tirar de vulneráveis, as populações de rua, né? Nós não podemos esquecer que nós temos muitas pessoas que não têm endereço, mas que são vidas e que podem bater dentro dos hospitais com necessidade de que a gente faça o atendimento, e faremos independentemente de classe social. O SUS é um sistema universal e que faz a conta sempre para todos os brasileiros. O governo também decidiu suspender o aumento no preço dos remédios. Em comum acordo com a indústria farmacêutica, foi conversado também entre os ministros, né? O aumento que estava previsto, é previsto por lei para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. E daqui a 60 dias será reavaliado novamente. O ministro da Saúde voltou a defender o isolamento social como a medida mais eficiente contra o coronavírus. Mandetta disse que nesse momento não é possível pensar em relaxar essa medida, sob risco do número de casos disparar. Não entrou na espiral absoluta, que é aquela curva ascendente, aquela curva assim, que entrou Nova York, que entraram as cidades, porque houve essa parada, houve essa conscientização de todo mundo. Agora, o grau de benefício que nós vamos ter, a gente para 2 semanas para ver como que isso vai replicar nas outras 2, porque o tempo de incubação são 14 dias. Muita coisa que está acontecendo hoje, caso que está acontecendo hoje, é reflexo de 14 dias atrás. Nós temos hoje nem 7 dias de que a gente está ficando em casa. Por isso que é importante manter, porque nós temos 2 objetivos nessa fase. Um é esse de diminuir ao máximo as nossas chances, principalmente de chegar nas nossas grandes aglomerações. O Sinus-Pharma, que representa a indústria farmacêutica, declarou que não foi consultado pelo governo sobre o adiamento do reajuste anual no preço dos remédios. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo pediu a intervenção em 3 unidades do Hospital Santa Maggiore da rede Prevent Senior. Segundo a Prefeitura, os hospitais não estão cumprindo normas sanitárias e epidemiológicas. O pedido vai ser analisado pela Secretaria Estadual de Saúde. A Prevent Senior negou as acusações, diz que elas são mentirosas e que vai processar a Prefeitura. Uma portaria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança nas ações de combate ao novo coronavírus. O ministro explicou que a Força Nacional poderá atuar para
garantir segurança para o trabalho dos profissionais de saúde, reforçar o policiamento de UPAs, centros de saúde e hospitais, dar apoio à distribuição de produtos médicos, farmacêuticos, de higiene e alimentos, atuar no policiamento e guarda ostensiva para evitar saques e vandalismo e aplicar medidas coercitivas em quem descumprir o isolamento ou se recusar a fazer exames. Além de ajudar no trabalho do Ministério da Saúde, o ministro Sérgio Moro disse que a Força Nacional também poderá atuar para garantir a segurança pública em determinadas situações. Foi uma medida que nós entendemos oportuna e necessária, até para deixar também a Força Nacional preparada para uma intervenção, se essa intervenção for necessária, uma intervenção mais relacionada à segurança pública. O ministro disse também que as fronteiras do Brasil continuam fechadas, mas reforçou que a entrada dos brasileiros está garantida. Nenhum brasileiro pode ser deixado para trás, e a contingência dele ter sido surpreendido pela epidemia num país estrangeiro não o faz menos brasileiro ou menos necessitado do nosso apoio. A Organização Pan-Americana da Saúde, o Fundo Monetário Internacional e a Organização das Nações Unidas defenderam hoje medidas para conter a disseminação do coronavírus e analisaram os impactos da pandemia na economia do planeta. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que essa é a crise mais desafiadora desde a Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, disse Guterres, pedimos uma ação de saúde imediata e coordenada para conter a transmissão e acabar com a pandemia. O secretário-geral também destacou a importância de reduzir os danos à economia. Por um lado, a doença é uma ameaça para o mundo todo e, por outro, vai ter um impacto econômico que vai trazer uma recessão sem paralelo no passado recente. E acrescentou, a resposta para o problema é se unir e deixar de lado jogos políticos. Guterres disse que os países precisam implementar medidas para garantir o sustento dos trabalhadores e o acesso a cuidados médicos, além de ampliar a rede de proteção social e apoiar empresas para reduzir o desemprego. E pediu que os países mais ricos ajudem os mais pobres a fazer isso. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional afirmou que está preocupada com a previsão de crescimento global esse ano e os efeitos negativos nos países pobres e nos emergentes. A previsão de crescimento para esse ano vai depender de como conseguiremos conter o vírus e como vamos diminuir o nível de incerteza, disse Kristalina Georgieva durante um telefonema com os ministros das finanças do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. A Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, a OPAS, afirmou hoje que os países das Américas têm que decidir rapidamente como implementar as medidas de precaução. Essas medidas são o distanciamento social, o fechamento das escolas e do comércio e a implementação do trabalho à distância. Pode parecer drástico, mas segundo a organização, é a única forma de evitar que em pouco tempo os hospitais fiquem superlotados e incapazes de atender a casos urgentes. Eu perguntei a um dos diretores da OPAS, o Dr. Jarbas Barbosa, se isso contradiz a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que trabalhadores informais devem continuar nas ruas. Nossas recomendações não mudam ao sabor de políticas. Nossas recomendações são baseadas em ciência. O que a ciência nos diz hoje é que, primeiro, medidas de distanciamento social são a melhor maneira de reduzir a sobrecarga que os serviços de saúde podem ter. Nós não queremos que nenhum país das Américas se repita a situação do norte da Itália. Pessoas morreram ali porque não tiveram acesso aos leitos de UTI e aos respiradores. Então, medidas de distanciamento social são efetivamente capazes de evitar essa situação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, pediu à Procuradoria-Geral da República que analise uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede que o Ministério Público acuse o presidente de colocar em risco a saúde dos brasileiros no pronunciamento da semana passada sobre a pandemia de coronavírus.
Um hospital de campanha com capacidade para 400 leitos para atendimento emergencial de pacientes com a Covid-19 começou a ser erguido hoje, onde funcionava o estádio de atletismo Célio de Barros, no Rio. A obra deve ficar pronta em 2 semanas. Em todo o estado do Rio vão ser construídos mais 8 hospitais semelhantes. A quantidade de testes em pessoas com suspeita da Covid-19 ainda é insuficiente no Brasil. Por esse motivo, muitos especialistas acham que as taxas de contaminação e de mortalidade podem ser maiores do que os números oficiais. Maristela vive o luto pela perda do marido. Carlos Eduardo, de 59 anos, morreu na última sexta, depois de apresentar tosse, cansaço e comprometimento dos pulmões. O resultado do exame de Covid-19, feito há 1 semana, ainda não saiu. Eu fiz o enterro dele no sábado e eu já me senti mal. Eu não tenho o resultado, eu só tenho o resultado que eu e ele não tivemos o influenza, né? O H1N1 saiu na hora, mas o do corona não. Existem 2 tipos principais de testes para o novo coronavírus. O mais preciso é o RT-PCR. Amostras de secreção do nariz e da garganta são coletadas com uma haste flexível. A análise demora pelo menos 12 horas e detecta com 90% de certeza se o vírus está ativo, mesmo em pacientes que começaram a apresentar sintomas há apenas 1 dia. O principal teste é o teste ouro, né? É um teste de difícil execução. Precisa de profissional treinado, precisa de máquina específica, precisa de um kit específico, precisa desenvolver o método. Só que o teste não é muito disponível, né? Normalmente teve uma alta demanda e a maioria dos laboratórios não estão conseguindo entregar o teste. Só em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, o único que atende a rede pública do estado, tem 14 mil exames como esse esperando o resultado. Este infectologista diz que, além da falta de estrutura nos laboratórios do país, faltam insumos. Exatamente produtos, reagentes que são utilizados na testagem, como também a limitação do número de pessoas, de técnicos que façam realmente a interpretação desses exames, fazendo com que haja um retardo no fornecimento dos resultados para as instituições hospitalares. Governos do mundo inteiro também estão recorrendo a um outro tipo de teste, os testes rápidos. 500 mil kits chegaram ontem da China. Eles serão analisados pela Fiocruz antes de serem distribuídos aos estados. O teste rápido é feito com uma amostra de sangue, uma picada no dedo. Em 10 minutos, ele detecta os anticorpos que o organismo produz para se defender do novo coronavírus. Mas como esse tempo varia de pessoa para pessoa, o teste é indicado apenas a partir de 7 dias depois do início dos sintomas. IgM indica que a pessoa está doente, IgG que já teve a doença. Isso é uma ferramenta para o sistema de saúde saber como administrar dinâmica populacional intensa em movimento. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que sejam testados apenas pacientes internados e profissionais da saúde. O ministro disse que o governo pretende fazer o exame PCR, mais preciso, num esquema de drive-thru. Nós fechamos o contrato com um pool de laboratórios privados, vamos fazer os checkpoints, as pessoas chamam de drive-thru, a gente faz a logística e centraliza isso tudo em São Paulo e no Rio. Em 24 horas a gente devolve no aplicativo para a pessoa e para o sistema de saúde. Esse teste sim, esse é o que nós vamos levar quase como um mantra nosso para a gente saber a velocidade de propagação. E o outro nós vamos usar muito para saber em qual velocidade de percentual da população que tem anticorpo. Vendo os casos aumentarem e sem saber exatamente o número total de pessoas com o novo coronavírus, municípios de várias partes do país resolveram comprar kits por conta própria. Aqui no estado de São Paulo, as 7 cidades da região do ABC anunciaram que vão adquirir 1 milhão de testes rápidos, o suficiente para 36% da população. Já Niterói, no Rio de Janeiro, quer ser o primeiro município do país a fazer testes em massa. A cidade, com quase 20% da população acima de 60 anos, vai receber essa semana 40 mil testes importados dos Estados Unidos. A ideia é identificar as pessoas contaminadas, isolar os infectados e minimizar a propagação do vírus. Quando eu exerço esse poder dos testes de ajudar, de apoiar
as autoridades de saúde a criar estratégias de bloqueios, muitas vezes até mais efetivos, eu também permito aquele achatamento, uma progressão mais lenta do número de casos, bem como o número de casos graves que acabam impactando nos hospitais. A seguir, o governo diz que a ajuda de R$ 600 para trabalhadores informais deve começar a ser paga em 10 de abril. A medida depende da sanção do